colocando. Acho que tá rolando. Começou o vídeo já? Uhum. Tá valendo, Deixa eu Tá. Olá pessoal, boa noite a todo mundo. Antes de mais nada, feliz ano novo a todo mundo que está vindo aí nos ver novamente nos vídeos, nas lives. Hoje a gente vai fazer uma apresentaçãozinha de como fazer uma construção de retrato. E na verdade eu vou... Não desce. Eu não enxergo. E na verdade eu vou mostrar para vocês quais as fórmulas, né, de montar um retrato, tá? Dar umas dicas do que estudar, dos fundamentos e tudo. E para fazer um retrato existem muitas maneiras de se fazer e todas elas estão certas. Acho que a primeira coisa é entender o que é melhor para você, né? Buscar o que é melhor para você. Então, por exemplo, antes de querer sair retratando alguém, um conselho que eu vou dar é sempre pensar no básico, né? Por exemplo, uma cabeça, ela vai ter suas proporções. Então, por exemplo, se eu pego aqui um retângulo e tiro um pedacinho desse retângulo, que já é a linha do cabelo, é só eu dividir em mais 3 partes. 1, 2, 3. Onde eu vou ter sobrancelha, os olhos, o nariz. E entre o nariz e o queixo, metade, onde vai ficar a boca, a parte superior. Entre a sobrancelha e o nariz, as orelhas. E eu tenho aqui, ó, uma fórmula de proporção de um retrato, né? Então isso aqui é um básico, né? Daqui tem que ser um básico para que vocês entendam como começar a retratar. E a partir disso aqui, eu começo a ter uma perspectiva, né? Eu tenho que imaginar sempre a cabeça com planos, né? Então aqui, por exemplo, eu vou tirar o topo da cabeça, normal, e eu vou dividir em 3 partes, do jeito que eu fiz o primeiro. E eu vou fazer a mesma coisa, sobrancelha, os olhos, nariz, entre o nariz e o queixo, metade, vou colocar a boca. E nesse plano entre a sobrancelha e o nariz, a mesma coisa. Vou colocar a orelha e eu já faço o encaixe da cabeça. E isso aqui eu posso ir rotacionando, né? Como vocês vão dominando, vocês vão querendo mais dificuldade. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre a mesma coisa, ó. Sobrancelha, olhos, nariz, boca, orelha. E aí eu vejo a parte de baixo da cabeça, ó. Tudo com planos. Né? Então vou aprendendo a fazer essa proporção, mais essa perspectiva, e eu começo a dominar aonde eu quero levar o meu retrato. Isso é o básico, gente. Isso aqui é importante aprender, faz parte dos fundamentos, tá?
E isso aqui é uma das técnicas de aprender a fazer o retrato antes de ir para os finalmente, antes de querer fazer um retrato perfeito e tudo mais. Isso aqui é um básico, né, das formas. Uma outra possibilidade que muita gente faz também, que eu acho bem legal, é a questão das manchas, né? Então, a gente pode retratar usando primeiro manchas, ó. Antes de começar a querer fazer algo muito detalhado, eu posso começar primeiro com manchas. Isso daqui é uma outra fórmula que dá para trabalhar também. Eu acho muito legal de trabalhar com esse método, porque ele é bem rápido, né? Lógico que quando a gente tem essa base, esse fundamento misturado a esse, então eu posso manchar e vim só através das manchas. Isso é um método também bem usado e que eu gosto bastante de usar. Outro método que é bem usado é o método Rayleigh, né? É um pouco mais técnico, mas que eu gosto bastante também. Então aqui eu tenho novamente as 3 partes, 1, 2, 3 partes. Vou dividir em 3 partes o espaço 2. Sobrancelhas, na linha da sobrancelha, como os demais. Olhos. Nariz. A boca. Entre o nariz e a sobrancelha, as orelhas. E aqui vai ter o método Rayleigh um monte de divisões para entendermos melhor as proporções e as facetas, né? Os planos da cabeça. Então aqui eu vou dividindo, ó, com o método Rayleigh.
E aqui eu tenho o método Rayleigh. É um método que eu uso muito também. Gosto bastante porque ele me dá planos bem interessantes, fácil de conduzir a luz e a sombra. Isso aqui é o método Rayleigh. Então vocês podem ver que só aqui eu demonstrei uma parte mais perspectivada, né? Usando perspectiva. Outro com manchas, principalmente com carvão. Gosto muito de usar esse modo. E esse método aqui, que é o método Rayleigh. Tem também o método Andrew Loomis, que é uma mistura mais ou menos desses dois aqui. Então o Andrew Loomis ele fazia sempre uma esfera, ele cortava a esfera, então eu tenho um plano aqui, eu tenho um plano diferente aqui. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um plano e um plano. Então aqui eu já vou ter a linha da sobrancelha, a linha do cabelo, o mesmo espaço da testa para a sobrancelha, para o nariz, para o queixo. É 6B, amor? Estão perguntando. Estou usando um 8B. 8B. E pediram para escrever o nome do método. Tá, eu anoto. Então esse aqui é o método Loomis. Eu gosto bastante também. Principalmente para trabalhar essa parte de perspectiva. O método Loomis é bem legal. Então aqui eu tenho uma fórmula mais perspectivada, uma fórmula mais, o método com manchas, o método Rayleigh, esse é Loomis. Tá, esse aqui é o método Rayleigh, método Loomis. Esse aqui é manchado, esse aqui acho que sempre existiu na pintura, no desenho. Isso aqui é um dos fundamentos básicos do desenho, com perspectiva, né? Entender a cabeça através de caixas, né? Lógico que quando eu faço tudo isso, eu tenho que entender também que, por exemplo, sei lá, vou fazer o nariz. O nariz... Uhum. O nariz, eu posso pensar também em vários planos. Então, por exemplo, eu tenho a parte da frente, que é uma gravatinha. Eu tenho a parte de baixo, que é um M. E as laterais. Então é como se eu tivesse um plano aqui, um plano e um plano. E eu tenho um plano aqui e outro aqui embaixo. Então isso me facilita para estudar a mesma fórmula em outros planos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer um perfil. Então, eu só estou vendo metade aqui do nariz. Mas eu tenho um plano, ó, eu tenho um plano aqui, eu tenho um plano aqui, eu tenho outro aqui, e outro plano. Então, isso facilita entender os planos, né, de como que eu vou construir.
Então, na hora de fazer um olho, que é uma esfera, né? Então eu tenho aqui a íris, pupila, mas ela é coberta, né? Através de uma pálpebra, onde eu vou contar 1, 2, 3 planos também, ó. Eu posso trabalhar com planos aqui, 1, 2, 3 planos. Isso vai mudar a luz, vai mudar a sombra. Então eu posso ter uma sombra aqui. E aqui embaixo de novo, 1, 2, 3. Vocês percebem que se eu joguei uma sombra aqui, ela invade também o olho desse lado. Então um lado é mais claro, porque tem a luz, e o outro lado com a sombra. Então, se eu coloco aqui uma sombra, eu posso descer e trazer para esses 3 planos inferiores a mesma fórmula, né, de sombra aqui em cima, atravessando o olho. Então, o olho nunca vai ser por completo iluminado, ele vai ter uma luz de um lado, ele vai ter mais sombra do outro, porque ele é uma esfera. Então, nós temos que pensar que, por ser uma esfera, ele vai receber luz de um lado e vai ter sombra do outro. Então, o olho nunca vai ser o mesmo valor tonal como um todo, né? Então, essas pequenas fórmulas, nós temos que entender que tudo tem que ser estudado, né? A gente tem que estudar a perspectiva, se for o caso, trabalhar com as manchas ou trabalhar com alguns métodos, né, diferentes. Tem outros também métodos que eu utilizo nas aulas. Quando eu dou aula, eu costumo passar vários outros métodos também, né? Método Barg, uso muito o Rayleigh, estou usando bastante agora o Loomis também. Então eu costumo passar vários métodos para que o aluno tente se identificar com algum deles, para que eles possam perceber qual que desses métodos é o melhor para ele, porque às vezes o método não é tão interessante para ele, ele não se dá bem, mas ele pode estar melhor com outro método, né? E assim por diante. Mas de toda maneira, qualquer um deles que vocês começarem a estudar, isso é apenas um método, isso aqui é apenas uma fórmula. Mas o que vai mandar mesmo no desenho depois, obviamente, é o seu estilo, é o seu jeito de conduzir os desenhos, né? Então isso aqui é apenas a base da construção, tá? Então, lógico que se eu estudo o olho ou o nariz, eu tenho que estudar só orelhas, eu tenho que estudar a boca, eu tenho que estudar a testa, o zigomático, eu tenho que estudar tudo. E fora tudo isso, eu também tenho a parte de anatomia, né? Eu tenho que pensar também na parte interna, na musculatura, eu tenho que pensar também na parte óssea, e isso também vai facilitar muito a questão do desenho. Quando a gente entende o que está por baixo da pele, ou pelo menos boa parte do que está por baixo da pele, é mais fácil de conduzir o desenho, e você começa a explorar mais a sua fórmula de desenhar, né? Vai ficando mais com a sua cara o desenho, não vai ficando um desenho chato de se olhar, né? Uma das coisas mais chatas no retrato é perceber o quanto a pessoa tenta fazer o mais parecido possível com o retrato. E isso torna muito chato, porque fazer cópia de retrato é como se, assim, nada contra os hiperrealistas, eu também já desenhei muito hiperrealismo, mas hiperrealismo é apenas uma cópia de uma fotografia, e não quer dizer nada, porque uma impressora Epson faz muito mais rápido e melhor em menos tempo. Então, se é para a gente fazer uma cópia exata de uma foto, a gente tem já a impressora que faz muito bem isso. A ideia é a gente conseguir transmitir no nosso desenho uma linguagem nossa, um nosso estilo, a forma de desenhar, a nossa forma de representar o retrato, no caso, né? Então, eu vou fazer uma demonstração de um retrato para vocês, de uma das maneiras que eu uso também, que é misturar um pouco de mancha, misturar um pouco do método Barg, que eu não coloquei aqui para vocês, porque eu não demonstrei, mas eu vou demonstrar agora no desenho, tá? Esse é outro método aqui, ó, Barg, né? Charles Barg. É um outro método
que eu gosto muito e eu acho muito útil para fazer pinturas a óleo, desenhar carvão. É muito usado esse método. Então, só que eu já demonstrei eu vou demonstrar Bard, tem o Rayleigh, tem o Loomis e tem as demais fórmulas que vocês podem explorar. O Eric está perguntando a construção em gestual das faces. Como é sua abordagem? Como que é o quê? A construção em gestual das faces. O modo de fazer o gestual, Eric, eu acho que é uma das fórmulas que eu considero mais bonitas no desenho. É a mais difícil de se alcançar. E é muito difícil de falar assim, tipo, qual que é a minha abordagem, porque eu acho que se você perguntar isso para qualquer artista, tirando o grande Vilpo, que é um dos mestres do gestual no mundo, acho que qualquer pessoa vai falar que não sabe assim realmente para que lado está indo ainda, porque o gestual é muito subjetivo. O gestual, a gente não tem como falar se o caminho é esse, se o caminho é aquele. A gente só sente se está bom, se está ruim, ou se está... É questão mais de sentir. Então, eu acho que falar do gestual como um método meu, ou do jeito que eu abordo, eu acho que é bem difícil, porque eu ainda não me encontrei assim em relação ao gestual. Eu sei que se eu falar isso, eu ficaria com vergonha perante aos outros desenhistas que já estão há muito tempo na área também. Acho que eu tenho meu jeito de desenhar com gestual, que eu adoro desenhar com gestual, mas eu não vou falar que eu encontrei o meu método, não, o meu jeito. Por isso que eu não explicaria o meu jeito de abordar, pelo menos aqui nessa live, tá? Eu vou fazer uma demonstração de um retrato, tá? Eu baixei essa imagem no Pinterest. Achei bem legal o retrato. Tem bastante parte óssea, muscular ali que eu vou querer explorar bastante no meu desenho. Eu vou usar esse lápis 8B, tá? É um lápis que eu gosto muito, da Koh-i-Noor. A série dele é 1900, 8B. Eu gosto muito dele porque ele tem ele é muito escuro e não é preto, é um grafite mesmo. É diferente de alguns lápis 8B que fica preto. Eu não gosto daqueles lápis. Eu vou trabalhar com ele, na maior parte do tempo, usando esse shape, ó. Então, até gasto um pouco o lápis. Eu vou trabalhar com essa forma de desenhar. Não vou trabalhar com a ponta, né? Vou trabalhar com ele de lado. Então vamos lá. Vou começar esboçando e já é um gestual isso aqui, ó. Isso aqui é um gestual, trabalhando o caminho dessas passagens do lápis. E o legal dessa primeira fase é justamente explorar a forma, né? Eu não costumo apagar muito meus desenhos, esses rabiscos de lápis que eu vou deixando, eles vão ficar interessantes no final. Sempre começando por áreas grandes. E eu vou, nessa primeira fase, explorar mais as formas, né? Eu não estou preocupado se está parecido com ela,
Eu não estou preocupado se está ficando bonito. Essa primeira fase é justamente para a gente se achar, né? Encontrar um caminho para ver se é isso que a gente está seguindo e se vai dar certo, né? Então, um esboço como esse, a primeira fase da construção, a primeira fase de explorar os traços, né? Ela não pode também durar mais que 20 minutos. Né? Começou a ficar mais que 20 minutos, alguma coisa está errada, né? Então, não tem que ser muito rápido também, não precisa correr contra o tempo, mas não pode ficar se perdendo muito. Mais que 20 minutos começa a ser uma coisa meio... Já percebe-se que a pessoa está perdida, né? Não tá conseguindo se encontrar. O Danilo perguntou se as divisões das linhas do queixo e as demais são as mesmas. O espaço entre testa e sobrancelha é próximo da sobrancelha até o nariz, que é próximo do nariz até o queixo. Então essas três partes, elas são próximas. Então lógico que se você for fazer uma caricatura, você pode deixar a testa maior, o espaço do nariz menor, o queixo maior também, ó. Aqui está aqui, a testa. 1, 2, 3. Então você pode aumentar e diminuir, criar suas fórmulas a partir dessa técnica, né? desse método, né? Que é uma proporçãozinha, mas que a gente não pode levar ao pé da letra, porque as pessoas vão ter suas medidas diferentes e isso que é bonito no retrato, né? Então aqui, ó, estou explorando as formas do rosto dela. Aqui, ó. Somente fazendo um gestual e um blocado. Né? Blocados são linhas de construções onde eu encontro os espaços, eu encontro as formas, né? Aqui eu vou explorando, ó, toda a parte dos planos, né, do retrato. Então aqui eu sinto, ó, que tem planos, ó. Mesma coisa descendo, ó. Então eu vou criando esse estudo, né? Porque depois que eu começar a finalizar o trabalho, fica mais difícil, né? De ficar corrigindo. Então, adoro fazer essa primeira fase aqui, bem solta, bem observando os espaços, observando os ângulos.
aqui eu já tenho uma primeira fase da minha construção, onde eu começo a perceber se é esse o caminho, né? Então, se de repente eu ficar brincando demais com olhos, nariz, boca, de repente se ela está torta, se ela está com os espaços muito ruins, eu vou ter que ficar corrigindo e isso começa a tomar muito mais tempo, né? Eu vou pegar um papel toalha, por isso que eu falei que eu não apago muito, porque essa primeira fase eu acabo diluindo ela, né? O grafite é bem macio e eu acabo tonalizando o papel. Eu deixo tonalizado o papel. Então já rebaixou e agora eu vou explorar um pouco mais o retrato. Perguntaram a gramatura e o papel. Esse papel é um papel sketch, se eu não me engano, 90 gramas. É um papel, não é muito grosso não. O pessoal tá falando que salvou o domingo da galera. Que ótimo, gente. Ó o jeito que eu estou segurando o lápis, gente. Ó, do mesmo jeito que eu comecei. Eu não vou me colocar o lápis nessa posição, senão eu vou querer detalhar demais. Então, vou deixar o lápis deitadinho e explorar agora um pouco as peças médias. As peças médias são peças como olhos, o nariz e a boca. Ainda, ó, sempre trabalhando com as manchas. Eu tento seguir também, ó, a forma, né? A forma da testa. Aqui, ó, já mudei o lápis para o zigomático. A têmpora. A testa já muda o ângulo de novo, ó. Já o nariz eu vou explorar de outra forma. Vou fazer uma tonalização inteira, degradê para cima. Depois eu exploro um pouco mais a forma do nariz. Como eu estou achando ela queixuda, eu vou diminuir o queixo dela.
E vocês podem ver que é tudo muito manchado ainda. Ó. A Bianca perguntou quando deve recomeçar um esboço. Quando devemos recomeçar. Quando devemos recomeçar o esboço? Quando você, naqueles 20 primeiros minutos que você percebeu que já foi por um caminho errado, já começa, porque o esboço é justamente para isso, né? Para a gente não ir muito longe. É uma fase de contemplação, assim. Então a gente tem que esboçar e tomar uma água, volta, olha de longe, vê se os espaços estão corretos, se a proporção está correta. E o esboço é muito foda, porque muita gente acaba se apaixonando pelo esboço. E o esboço tem que ser tratado apenas como uma primeira fase do desenho, onde se der alguma coisa errado, já no esboço, no começo do esboço, tem que parar e começar outro. Não se apaixonar pelo esboço é um aprendizado que nós temos que aprender, porque eu já vejo muito aluno se apaixonando pelo esboço, tendo dó de começar um novo esboço, de apagar, ou de simplesmente pegar uma folha e começar novamente. E isso é perigoso, porque a pessoa se acostuma sempre a ficar chorando, ao invés de... ok, errei, começo de novo, vamos começar tudo de novo, dane-se, eu sei, sou capaz, e eu começo tudo de novo. Então, só não se apaixonar pelo esboço, só não se apegar a ele, já vai ser uma grande vitória. Percebeu que está errado, começa outro. O esboço serve para isso, justamente para isso que serve o esboço. Então tem aqui, ó, uma segunda fase um pouco mais trabalhada, né? David pediu uma dica para achar nosso estilo no meio de tantos outros que já existem. Olha, cara. Qual o nome? David, não sei. Cara, é muito louco, porque com todo mundo que eu converso que é artista, vai falar a mesma coisa, assim. A primeira coisa não se acha assim tão fácil e não existe curso para isso, né? Estou segurando o lápis agora de modo diferente, que agora eu vou começar a detalhar. Mas uma das soluções, cara, que isso é meio que padrão, todo mundo fala a mesma coisa, é meio que copiar realmente o estilo de outro artista que você é muito fã, que você curte muito, e
copia muito, cara. Tentar entender, tentar perceber como aquele artista solucionou tal obra. E a partir disso, você vai começar a perceber que vai precisar cada vez menos dele, porque você já está conseguindo ir por um caminho sozinho. Isso pode ser que leve dias, semanas, ou meses, ou anos, né? Mas é importante, lógico, se desgrudar desse artista, porque no final as pessoas vão comparar, né, você com outras pessoas, mas meio que todo mundo fala a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, copia primeiro muitos artistas que você gosta muito e estuda muito eles, e depois você vai perceber que cada vez menos precisa deles para desenvolver o seu próprio trabalho, né? Isso funciona com a maioria dos artistas. O Tatu Pérez falou, estudar a história da arte também ajuda, porque assim você terá base para caminhar sozinho. Boa dica. Qual a importância dos clássicos na nossa formação, Wesley? O clássico é como na música, né? Você não consegue desenvolver algo novo se não passar pelos clássicos, né? É como na música, se você quiser ser um pianista popular, você vai ter que estudar o piano clássico. Não tem como, assim, não tem. Se você nunca tocou piano e você quer virar um pianista de música popular, você vai ter que tocar música clássica e isso é inevitável. No desenho é a mesma coisa, na pintura é a mesma coisa. É importante entendermos os clássicos para que a gente possa desenrolar de maneira mais fácil, né? Começamos a entender um pouco mais a nossa arte nos tempos de hoje, né? E agora eu começo a explorar um pouco mais o desenho do olho, limpa-tipos, e eu começo a abrir um pouco de luz em alguns pontos. O Danilo falou, é normal demorar umas 10 horas para fazer um retrato? No começo é. Depois você vai perceber que você não vai precisar mais que 3 para fazer um retrato a óleo, por exemplo. Mas no começo sempre é tudo complicado, né? Por isso que as pessoas desistem fácil, né? Porque é difícil a caminhada, né? Todo mundo quer alguma coisa um pouco mais rápida por causa da internet, né? Ninguém tem paciência do caminho, né? Todo mundo quer chegar ao topo, mas não quer percorrer o caminho todo, né? Mas para quem insiste, vai ficar 10 horas, 20 horas fazendo um retrato. E geralmente fica muito ruim no final ainda.
No começo sempre é assim. A gente demora muito para ficar ruim. Uma pergunta, na pintura a óleo, eu preciso de algo além das tintas para conseguir pintar? Bolinha. Além das tintas, Pincel. os pincéis, né? Cara, assim, quanto mais conhecimento nós temos, melhor e mais profissional é o nosso método. Então, tipo, pintar, cara, não é difícil, né? Desenhar não é difícil. Difícil é fazer bem. Então, quando a gente trabalha para um público que nunca recebeu uma cultura na escola, né, sobre, a gente nunca teve arte na escola de maneira correta, que a gente não estuda, onde no Brasil é tudo muito caro, o estudo de arte, o material de arte é caro. E o nosso governo, inclusive, não nos ajuda com nada. A gente tem muitos artistas de estilo Romero Brito, assim, tipo, copiam o Romero Brito e se julgam artistas, sabe? Então, tipo, é muito mais fácil copiar o que o outro já fez do que querer estudar, do que querer bancar o estudo e se dedicar horas e mais horas, né? Em cima da prancheta, da tela, porque não vai ter uma remuneração tão rápida e alta, né? A gente precisa pagar nossas contas e tal. Então, as pessoas têm muito essa coisa de tipo querer tudo muito para ontem, né? E quando vai perceber, a pessoa desiste, porque ela precisa pagar as contas, ela precisa ganhar dinheiro, e a arte geralmente não é tão remunerado aqui no Brasil, não é tão bem pago, né? As pessoas não sabem dar valor, e isso é culpa do nosso estudo, da nossa educação, que nos ensina a pedir o trabalho do amigo, mas você não quer pagar nada pelo valor da obra, né? Eu recebo muitas pessoas que vêm fazer orçamento de desenho, de pintura, e quando eu falo valor, a pessoa não fala nem obrigado, some. Ela achava que eu ia vender por 10 conto, 20, né? Na verdade, ela não sabe nem que o lápis custa 12, 13 reais esse lápis. Então tem todo um custo do quanto eu me dedico, quanto eu invisto, né? As pessoas não querem saber disso, elas acham que desenho é rapidinho, faz aí e acabou, né? Então é uma educação que a gente recebe desde criança, né? Uma educação errada. Frederica, qualquer tipo de arte que possamos fazer agrega na tatuagem? Qualquer arte, dependendo do caminho que você for tomar rumo na tatuagem, qualquer estilo vai ter seu valor e, de certa maneira, vai agregar sim a tatuagem. Qualquer coisa que vocês aprenderem com o desenho, com a pintura, qualquer estilo, tá? vai ser uma coisinha a mais ali, vai ser uma arminha a mais. E vocês percebem nesse desenho que não tem nada de
hiperrealismo. E esse é um caminho que eu gosto muito de seguir, né? O Felipe falou, você acha que às vezes é uma questão de orgulho pessoal tentar expressar o desenho com muita informação, sendo que conseguimos expressar através da simplicidade certa? Olha, eu acho que isso tem mais a ver, cara, com o fato da gente ser menos experiente, sabe? Eu também, quando eu comecei a fazer retratos, eu queria muito mostrar as rugas, os poros, eu achava incrível aquilo, né? E depois que a gente vai amadurecendo, vai conhecendo artistas como o John Sargent, né? Eu sempre falo desses nomes nas minhas aulas porque eles são referências, né? John Sargent, Anders Zorn, Sorolla, Fortuny. Quando você vê artistas desse calibre, né? Retratando com pouco, tão pouco, aí você se sente até um idiota. Você fala, nossa, por que eu estou fazendo isso, né? Eu tenho que ir para esse caminho, cara. Mas no começo a gente quer explicar mais mesmo, a gente talvez tenha o medo da crítica, olhar e falar, ah, mas faltou uma ruguinha, ah, mas faltou uma espinha, né? E a gente tem muito isso no começo, depois a gente vai percebendo que, dane-se, eu quero retratar de uma maneira mais solta, de uma maneira mais expressiva, né? É questão de tempo, amadurecimento, certeza. Menos é mais depois. Menos é mais. Jean perguntou como você programa seu tempo. No sentido de estudo, será? Acho que é de estudo. Cara, eu tenho uma teoria, né, cara? Que não é teoria, na verdade, já virou uma coisa óbvia na minha cabeça, né? Primeira coisa é que nós não temos tempo, né? O que, amor? É de estudo, ele falou. A primeira coisa é que a gente não tem tempo, né? Eu acho que a maioria que está aí trabalha com alguma coisa, pode ser com tatu, pode ser com design, pode ser dando aula, não sei. Então a gente tem nossos trabalhos remunerados, aonde temos que dar uma atenção muito grande, né, ao trabalho. Então é diferente desses caras que a gente vê na gringa, por exemplo, novamente falando do nosso governo, né? Lá fora eles têm uma bolsa de estudos, eles têm onde morar, eles têm onde ficar, né? Então por 4, 5 anos esses caras são bancados, né, pelo governo e eles podem viver de arte ali, tá? Não é um luxo que eles vão ter, eles não vão ter uma casa foda, eles vão ter um alojamento, eles vão ter o mínimo ali para poder se manter em pé. Mas eles têm como aonde poder se segurar, né? A gente não, cara, a gente trabalha pra caralho. E no final o que sobra de tempo é o tempo que você tem para estudar. Então, eu coloquei na cabeça o seguinte, cara, para alcançar os caras fodas, eu tenho que estudar o maior tempo possível que eu conseguir diariamente. Então, se eu tiver que estudar meia hora por dia, eu vou estudar. Mas também, se eu conseguir estudar 10, 12 horas num dia, eu vou estudar 10, 12 horas no dia. Porque ou a gente faz isso, ou a gente não consegue alcançar esses caras que vivem estudando o dia inteiro, 24 horas por dia, por anos, né? Então, eu não tenho um horário certo para estudo. Para mim, todo horário serve como estudo, né?
uma coisa que eu estou fazendo aqui, vocês percebem que eu estou fazendo essa sombra projetada do nariz dela conectado à boca. Ó. Eu sei que na fotografia não tem isso, mas essa simplificação faz com que eu dê atenção aqui para os olhos, um pouco aqui no nariz, e eu deixo a boca um pouquinho mais escondida, mas eu não perco ela, a boca está ali. Então essa simplificação vem dos mestres da pintura, o Sargent, o Zorn, eles faziam muito bem isso de esconder alguns elementos, não deixar tão aparente e se dedicar mais aos elementos que eles queriam que chamasse mais atenção. Aqui desse lado, por exemplo, como eu coloquei essa sombra, ou melhor, esse fundo aqui no cantinho do rosto dela, eu não vou colocar um contorno para separar ela do fundo, eu vou deixar os dois conectados também. Então essas conexões a gente vai explorando no retrato e não existe na fotografia. Né? Eu estou improvisando e criando as minhas conexões, que são muito legais conectar. Quando a gente entende o que são conexões e como utilizar, a gente começa a explorar mais e vai ficando mais expressivo nossos desenhos. 3 minutos. Caralho, já? Vai ficar salva, Bismarck. Aqui na orelha eu vou fazer só uma manchinha. Pessoal, e esse retrato, eu não iria muito mais longe com ele não, tá? Então aqui teve um tempo bom. Acho que esse é um jeito que eu retrato. É um dos jeitos que eu gosto de retratar. E eu gosto dessa coisa inacabada, assim. Pra mim já tá muito bom. Não coloquei brilho na boca, nem no queixo, porque eu quero que a luz venha mais para cima. Eu quero que essa região tenha mais luz, que nem os quadros do Velázquez. Então aqui em cima mais luz, menos luz, talvez até tira um pouco daqui. Só para perder um pouco. E a luz fica mais aqui em cima. É isso, gente. Eu vou só agradecer a vocês aí por terem estado com a gente mais uma vez nas nossas queridas lives. Ficaríamos muito felizes se vocês pudessem mandar mensagens aí da próxima live, dando ideia do que vocês querem ver, que a gente com certeza faremos uma live no futuro mais rápido e mais próximo, tá? Vou encerrar. Isso aí, gente. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo.